o trabalho começa quando você recebe o texto, né? Então, a primeira leitura que você faz é pessoal. Porque você tem que tomar a decisão se vai fazer ou não vai fazer esse personagem ou essa personagem. Tem uma linha que recomendava ler o texto desde o início até o final. Por exemplo, se você ia ler uma peça, tenta separar, abrir um espaço de 3 horas, sem distrações, sim? Como para poder conectar e não especular sobre o que poderia acontecer. Eu, pessoalmente, não acho que seja assim. Eu acho que pode ler, por exemplo, 10 cenas, sim? E depois deixar esse texto e ver o que foi gerando isso e ler outras 10 cenas. O que eu sim recomendo é se abrir sim esse espaço sem distrações pelo tempo que dure essa leitura que você vai fazer, ainda sendo parcial. Mas isso não é uma questão só de foco, de colocar alvo no texto. Tem que ver com se abrir a qual é a primeira impressão que você tem. E aqui usamos aquilo que chamamos de intuição, né? Como quando você conhece uma pessoa, tem uma sensação. Quando você lê um texto pela primeira vez, é como conhecer um mundo. E se tomamos os conceitos que a gente já viu, que existe esse campo de memória e tudo acontece agora, poderíamos vincular o processo que fez o roteirista num instante que chamamos de passado, mas que foi o agora dele, com meu agora, lindo isso. E aí eu tenho uma ponte que vai além do espaço-tempo. Então, eu talvez possa me abrir a entender capas que talvez nem ele entendeu. Muitas vezes, quando eu assisto uma coisa que eu escrevi, dirigi, fui parte como ator e às vezes até fiz a montagem e assisto 2 anos depois, descubro coisas que nem me dei conta, porque a pessoa, como artista, é um canal de expressão. Toda pessoa em qualquer ofício, sim? Se você vê uma pessoa que sembrando, tem uma conexão com essa terra, tem uma conexão com a semente, acontece uma coisa. De fato, hoje está demonstrado que se você cozinha com amor, o sabor é diferente da comida. É diferente. Aqui é o mesmo. Se a gente pode usar uma técnica, sim? Vou ler de princípio até o final. Ou não, eu vou ler de forma parcial para estar sempre descansado. Beleza. Mas essa abertura, esse amor que você coloque na hora de conectar com esse texto, vai trazer ideias que não são próprias, não são intelectuais, provém de outro espaço, que é o espaço de onde a própria arte está nascendo. Aí, tecnicamente, o que eu recomendo é tomar nota disso. Eu sempre lembro de uma história que contava o Johnny Depp quando ele recebeu o roteiro de Edward Scissorhands. A primeira impressão que ele teve foi a impressão de um cachorro, né? Que se você tenta bater nele, ele fica assustado e vai embora. Mas se você chama para ele para fazer carinho, ele volta, e volta contente. Tem uma estímulo-resposta no instante. E ele sentia que o personagem, por embaixo de tudo que acontecesse, por embaixo tinha essa capa. Se você assiste o filme agora, com esse conhecimento, vai ver que isso ficou plasmado na tela. Que essa capa primária que ele recebeu como base, ficou totalmente incorporada nesse personagem. Aqui vai um conselho para as duas partes, atuação e direção, e que é o processo de leitura. É fundamental, durante esse processo, abrir um espaço conjunto antes de decorar texto.
porque é um espaço de compreensão e de interconexão que vai abrir essa intuição de forma conjunta. E eu, pessoalmente, acho que não é um espaço para achar respostas. Já vai ter tempo para isso. Acho que é um espaço muito próspero para perguntas. Como diretor, o melhor é tentar guiar atores e atrizes nas perguntas corretas. E até tomar nota. É interessante, às vezes eu pego um roteiro depois que o processo acabou e vejo as perguntas que foram tomadas e como foram encontrando respostas, ainda esquecendo de qual foi a pergunta original. Justamente porque esse processo é dinâmico, é que é necessário ter tempo. Vamos pensar num processo de um filme, onde desde que o filme está pronto para começar a se desenvolver, tem uma etapa de pré-produção. Sim, todas as áreas estão envolvidas, tem os diretores de cada área, estão todos trabalhando em conjunto. Precisa de um tempo para entender, para tentar coisas, para errar, para encontrar coisas melhores. Da mesma forma, acontece para o ator ou para a atriz. Precisa desse tempo, precisa desse processo para ir descobrindo capa por capa. Porque vai se encontrar com resistências, e essas resistências estão falando da própria pessoa. E tanto ator como diretor, se estão trabalhando em conjunto, vão poder resolver como sociedade, como parceria, esse tipo de resistências. E uma vez resolvidas essas, você vai se dar conta que vai encontrando capas que nem imaginava que estavam dentro desse filme. Agora, para poder dar lugar para isso, precisa tempo. É como se preparar uma seleção de futebol. Se todos se juntam 15 dias antes de começar o Mundial, está limitado. Agora, se você vem trabalhando 3, 4 meses antes, o resultado é diferente. Não somente pela qualidade do jogo, senão pela inter-relação que tem os jogadores. É o mesmo no set, é o mesmo com a atuação, é o mesmo com a direção, é o mesmo com a equipe. São uma constelação. E todos têm que entender que estão aí por uma razão específica e que é uma possibilidade de viver uma experiência que vai além desse produto final. É uma experiência de vida. Num ponto, poderíamos comparar o processo como osmose. Existe um campo, como já vimos, que tem um monte de informação que condensa toda essa informação, a maior quantidade de informação, e esse elenco, essa direção, essa equipe são os pontos de menor concentração. Então, uma vez que você se entrega a esse campo através do trabalho, através dos ensaios, através da busca, das leituras de mesa, vai se dar conta que não tem como evitar que esse campo comece a entrar nas pessoas, comece a se manifestar através delas. Bom, essa foi uma breve e simples explicação do método que eu desenvolvi a partir do método das ações físicas, incorporando Yang, física quântica e a constelação do Herrlinger. Se você fica interessado, pode entrar em contato e solicitar informações sobre cursos, workshops e coaching. Tomara ter desfrutado.